Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de adoração na Tua casa, com os nossos irmãos, obrigado pela nossa comunhão. Continue, ó Deus, a nos abençoar e fazer estreitar cada dia mais, ó Deus, a nossa comunhão como irmãos, como servos do Senhor. Abençoa o Teu povo aqui nesse lugar, nesta noite, Pai, e a cada dia, ó Deus, em nossas vidas. Colocamos o Teu Filho agora diante do Senhor, pedimos que o Senhor use, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade soberana, Pai. Fala o nosso coração e, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, edifica as nossas vidas, Pai. Seja com o Teu povo. Oramos gratos ao Senhor por tudo e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado. Graças e paz, amém? Amém? Louvado seja o Senhor pela tua vida, louvado seja o Senhor por esta igreja. Quero agradecer ao pastor Bílio pela oportunidade de poder estar aqui, pastor Rafael, né? Ao chegar aqui me deparei, né, com grandes amigos do seminário, fiquei tão feliz de ver vocês aqui. Vim acompanhado, não vim sozinho, além do Espírito Santo. Vim também com minha esposa, né, a Diane, vim com a minha mãe, meu filho, e fico tão feliz, né, de poder estar tão bem acompanhado nesta noite aqui com os irmãos, né. Prazer enorme, primeira vez nessa casa, e fico muito feliz em conhecer cada irmão que está aqui, conhecer a juventude da igreja. Isso para mim é um prazer enorme. Que Deus continue abençoando vocês. Com relação à minha pessoa, vocês não estão perdendo muita coisa em conhecer não, né? Então eu conto muito com a misericórdia do Senhor nessa noite para que o recado do Espírito Santo seja entregue ao teu coração. Amém? Olha para quem está do seu lado aí, dá um sorriso para essa pessoa especial. Fala assim, ó, se não fosse por você... Pode falar, não tem problema não. Só aprendi com um amigo pastor. Já falou? Se não fosse por você? Então fala de novo aí. Se não fosse por você, eu seria a pessoa mais bonita aqui nessa noite. Vai falar assim, ainda bem que você veio. Ainda bem que você está aqui. Que bom que você chegou neste lugar. Sou pastor da Igreja Batista em Fazenda Brasil, né? Fazenda Brasil, um bairro, fica a 1 quilômetro do centro de Silva Jardim. E um lugar onde o Senhor me colocou há algum tempo e tem feito grandes coisas naquele lugar, não por mim, mas pelo poder que há no nome de Jesus, pelas pessoas que estão ao redor da igreja, do ministério. Então a gente entende que a vitória é principalmente do Senhor, é dele, né? Ele nos faz ser co-participantes do que acontece, mas sabemos que nada disso é de responsabilidade nossa, porque a palavra diz que depois que a gente faz tudo, a gente deve se considerar servos inúteis, né? Porque só fizemos aquilo que fomos ordenados a fazer. Esse sentimento precisa prevalecer no coração do servo de Deus, ou da serva do Senhor, né? Eu estava conversando com o Dino, falei assim, cara, quando eu assumi a igreja lá, é muito novo, né? Quando eu assumi a igreja, uma das principais coisas que gerou no meu coração foi uma apreensão, e essa apreensão gerou uma dependência muito grande, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que assumem o ministério sabendo o que vão fazer. Não tenho para enganar ninguém. Eu assumi o ministério sem saber o que eu ia fazer, mas sabendo que Deus faria alguma coisa, né? Eu acho que esse sentimento de dependência nunca pode fugir de nós. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Esse sentimento de dependência nunca pode sair dos nossos corações, né? Independente do tempo que você tem de caminhado ou não, é isso que nos faz vencer. Saul era um rei muito imponente, né? A Bíblia diz que ele era alto, tinha postura de rei, mas a unção de Deus não estava mais sobre a vida dele. Davi era um pequeno menino jovem, né? Aparência até engraçada, a Bíblia chega a relatar dessa forma, mas foi através da vida dele, não através do exército, mas através da vida dele, que o Senhor venceu o gigante filisteu e outras vitórias. Por quê? Dependência. Amém? Hoje, a palavra que veio ao meu coração, o tema é uma cultura de adoração integral, né? E quando fala de integral, né, ser íntegro, muita gente fala de Davi, que vem muito ao meu coração. Muita gente fala de José, mas quem vem muito ao meu coração é Davi,
Porque Davi sempre foi íntegro diante de Deus, diante das suas mazelas, dos seus erros e dos seus acertos. Ele nunca abandonou Deus em fase nenhuma, mesmo estando diante da face do pecado, mesmo estando jogado no pó, mesmo estando distante muitas das vezes daquilo que Deus, ele nunca deixou de ser íntegro, principalmente no quesito dependência do Senhor. E isso a gente precisa estar no nosso coração, irmão. Certamente em algum momento vacilaremos. A intenção e a gravidade desse vacilo vai de acordo com aquilo que nós fizemos diante dos homens, a verdade é essa. Mas a gente sabe que diante de Deus não existe pecado pequeno, médio nem grande. Davi errou e sofreu as consequências dos seus erros, mas sempre esteve diante de Deus. Sempre se colocou no lugar dele, e no lugar dele era onde? Nos pés do Senhor. A gente precisa entender isso. Eu acredito que a igreja do Senhor ela não vai avançar se os nossos altares estiverem cheios de nós. Ou nozes. Né? Se estiverem cheios da gente, irmãos, a gente precisa se esvaziar todos os dias. Porque quando a gente chega como menino, independente da tua idade, mas o menino que eu falo aqui é a dependência, né? Quando a gente chega como menino diante de Deus, a gente vem assustado, com medo, né, do futuro, da frente. Mas a gente percebe que Deus faz grandes coisas através de nós, não somos nós. O problema é quando a gente começa a achar que somos nós. Aí a dependência, né? A gente não depende mais de ninguém. Certas pessoas perdem o valor para nós, né? Pessoas que Deus colocou do nosso lado para que a gente pudesse ir junto, né? Incentivar, amar, ser incentivado. E a gente vai perdendo esse valor, essa cultura do reino, que é amar o outro como a si mesmo. A gente vai perdendo essa dependência do próximo, né? E de Deus, e acaba se afundando no seu próprio ego. Amém? Abra a tua Bíblia, vamos lá. Prometo ser... Eu estou no propósito de pregar o mais rápido possível. Da última vez, domingo, preguei 2 horas, né? Bati o meu recorde. Então, acredito que 1h30 hoje eu consigo. Tá bom, irmãos? Estou brincando. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos tentar abordar esse tema, vivendo uma cultura de adoração integral. Eu vou te pedir que você mantenha sua Bíblia aberta. Se está no celular, você mantenha aberta, porque a gente vai... viajar aqui nas Escrituras na intenção do conhecimento, do explorar. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Você pode repetir essa frase comigo? Olhe para nós, vamos lá? Olhe. Amém. O homem olhou para eles com a intenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, vamos repetir? Segurando, vamos lá? Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e abrir o teu coração, não diante do que eu vou falar, mas diante daquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos misericórdia da Tua parte para conosco. Porque como o salmista diz, ó Pai, assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pela Tua presença. E cremos, ó Pai, que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Nesse momento eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa impedir em mim desta palavra que é Tua, alcançar os corações nessa noite. Ó Deus, que por misericórdia seja bloqueado nessa noite em nome de Jesus. Tudo aquilo que está no coração do meu irmão, da minha irmã, que pode distraí-lo ou impedi-lo de ouvir a Tua palavra da forma que o Senhor deseja que ouçam. Ó Deus, que por misericórdia o Senhor venha bloquear e que nessa noite tenhamos livre
acesso ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma passagem bem conhecida, nós terminamos de ler ali no meio da passagem, mas você conhece muito bem, sabe que após esse camarada receber uma palavra de poder e o incentivo, a mão é dada, ele se levanta, os tornozelos ficam firmados, esse homem entra igual um maluco. A Bíblia diz que nós somos loucos, né? Igual um louco por Jesus no templo, exaltando e glorificando o Senhor pelaquilo que havia acontecido com ele. Nós estamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e nós sabemos que Atos dos Apóstolos vem realmente mostrar para nós a ação da igreja no início. E lá na igreja a gente está pedindo ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor uma visão para esse tempo, né? Porque a missão a gente já tem, ir por todo mundo, pregar o evangelho, e todo aquele que crê será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, não tem que inventar mais nada. Mas a visão de como a gente vai fazer isso, aonde a gente está, de como a gente vai conseguir alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que já estão atraídas pela cultura deste mundo e precisam ser agora alcançadas pela cultura do reino. Qual será a estratégia? Aí quem vai dar é o Espírito Santo, através de Deus. Deus vai falar conosco. E nós temos buscado isso, nós temos buscado muito acerca da igreja de Atos, entendendo que nós precisamos buscar o princípio das coisas. Como que uma igreja perseguida como era, crescia tanto? E hoje nós temos tanta liberdade, mas se olharmos pelo censo, né, o último censo, nós temos mais desviados do que convertidos dentro da igreja. Olha, né? Nós tínhamos há pouco tempo, né, um censo que dizia, a gente sempre ouviu falar isso, de católicos, e tinha outra classe de católicos, que eram os católicos não praticantes. No último censo já entrou protestantes não praticantes. Já tem uma galera que é crente, mas não pratica. A gente fez agora 506 anos, né, da reforma protestante, e olha que eu te pergunto uma coisa, né? A gente está aqui nesse mundo para protestar contra o erro. E o que um protestante não praticante faz? Não protesta. Para ele está tudo bom. Para ele é assim, mas não é isso que a gente tem visto, irmãos. Eu não sei como é que é a realidade daqui, mas geralmente o culto de domingo enche um pouquinho, né? Mas se a gente for olhar lá fora na vida, as pessoas estão vazias. A gente está enchendo templos, é ou não é? Mas vazios de Deus. A nossa preocupação, quero, né, englobar assim, né, de uma forma, essa preocupação gospel é encher templos. Mas a gente precisa entender que quem precisa estar cheio somos nós, porque o templo somos nós. E quando a gente vai falar de adoração integral, eu gosto muito desse tema, até fiquei feliz por isso. Porque eu vim do louvor, vim da área do louvor. E por muito tempo se confundiu louvor com adoração dentro das igrejas. A gente sempre imaginou que adorar é vir, né, para a igreja e na hora do louvor cantar, se expressar, gerar isso dentro do coração. A gente sempre confundiu isso. O louvor pode ser uma forma de adoração, mas a adoração é a nossa vida por completa. Então não tem como estabelecer uma cultura de adoração na igreja ou na vida do crente se não houver adoração na vida e não só no domingo à noite. Se a adoração se estender além dos louvores que eu posso cantar, mas se estender sobre tudo aquilo que eu possa fazer. Quando a gente começa a ler Atos, capítulo 2, a gente começa a ver a igreja, o dia de Pentecostes, como eles eram no finalzinho de Atos 2, e a gente percebe que eles eram o mesmo na sociedade, dentro das casas, nos templos. Não tinha diferença de atitude, de ação. O mesmo hino que era cantado dentro da igreja, era cantado lá no trabalho, no ofício deles, era cantado quando eles passavam na rua, ao ponto que no finalzinho de Atos 2, a sociedade da época, quem estava ao redor da igreja, achava tão gracioso a forma com que eles viviam, a forma com que eles traziam o reino para a vida e não para um momento, não para um culto, não para um templo apenas. Era tão grande isso que eles amavam a igreja ao ponto de Cristo salvar pessoas e aumentar a quantidade de crentes na igreja. Eu fico pensando que se Jesus viesse no culto, ou se Jesus viesse medir
né, a eficácia da igreja, ele não viria domingo à noite no culto. Ele não viria ao templo, irmão. Certamente ele viria aos arredores, às periferias de onde está o templo, ao redor da igreja. E ele perguntaria, eu gosto de fazer, né, essa visão, eu gosto muito de ouvir pastores com mais experiência pregando, eu cato um pouquinho ali, cato um pouquinho aqui, porque isso, né, é o que gera o que somos, né? Eu penso que Jesus certamente viria no vizinho da igreja, viria no bar, viria no mercado. Sabe aquele vizinho que você tem problema? Ó, Jesus iria lá para saber como é que você é. Porque as pessoas podem falar mal da gente. Vão falar. Estão falando. Tá sabendo não? Você achou? Só você que não sabia que alguém fala mal de você por aí. Elas só não podem ter uma coisa, razão. Elas só não podem ter razão do que estão falando. Então Jesus, eu acredito que não viria medir a adoração da igreja no domingo à noite, porque seria fácil demais. Ele viria ao redor. E ao perguntar àqueles que estão à parte, e essa pergunta foi feita, né, pensando de maneira ilustrativa, sobre a comunidade da igreja de Atos, dos apóstolos ali, a igreja primitiva. E o que você acha daquela igreja ali? A Bíblia diz que os que não eram crentes caíram na graça da igreja. Quando Jesus perguntou a eles, e aí, o que você acha da igreja primitiva? Essa igreja que começou agora aí no dia de Pentecoste. Senhor, nós não somos crentes. Não participamos do culto deles nem da reunião. Mas o pouco contato que a gente tem com eles são tão magníficos que a gente ama eles. Talvez Jesus jogaria uma piadinha assim, mas eu estava a fim de tirar eles daqui, levar para outro lugar. E eles diriam, não tira não, pelo amor de Deus. Deixa eles aqui. Porque mesmo a gente não sendo o que eles são, a gente ama tanto eles como se fosse. E no finalzinho de Atos 2, ele termina dizendo que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo. Sabe o que é isso? Eles amavam tanto a igreja que Deus falava assim, então vou te tornar um como eles. Porque se a pessoa odeia a igreja, irmãos, entendo o que eu estou falando, né? Estou falando na perspectiva de ter razão para odiar a igreja, né? Eu sei que tem um monte de gente caído ainda aí, que não encontrou a graça de Cristo, que diz odiar a igreja, mas diz odiar aquilo que nem conhece, né? Mas na perspectiva, né, de não saber o que está falando. Se eles odiassem a igreja e não amassem a igreja, e Deus vai lá e converte esse povo, isso não é conversão, isso é tortura, né? Senhor, eu odeio esse pessoal. Eles aqui, não faz a menor diferença. Um bando de gente arrogante, que se acha porque é crente, se acha superior porque porque canta no Ministério de Louvor, porque toca guitarra pra caramba. Não gostei dele. Então vou fazer o seguinte, vou te converter, vou te jogar no meio deles. Isso é tortura. A igreja precisa avançar como Cristo avançou. Nós precisamos despejar amor na sociedade. Irmãos, meu trabalho é um trabalho um pouco complicado. Porque eu chego geralmente quando está tudo dando errado. E a minha missão é conter o problema, né? E a gente é colocado porque eu sei que trabalho é trabalho, né? Mas a gente precisa levar esse DNA integral da adoração até para aquele meio mais difícil que você possa imaginar. E a gente precisa levar Cristo até nisso. Por quê? Porque as pessoas podem até falar mal da gente, só não podem ter razão. Só não podem ter razão. Atos 3, que acabamos de ler, vai dizer de 2 homens que estavam indo para o templo. O ministério de louvor estava vindo para cá, né? Prestar sua adoração através do louvor. Mas foram solicitados antes de chegar no altar. Pedro e João foram solicitados a adorar o Senhor antes de chegarem no altar. Antes de entrarem nas 4 paredes. Antes de passar pelas portas. Um homem, há muito tempo naquela condição, desde nascença, lhes pede algo.
ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, sai dessa condição de miséria. Eu acredito que a igreja ela está estabelecida não para fazer apenas aquilo que todo mundo pode fazer, mas para inaugurar o reino do impossível aqui na terra, irmão. Se a gente vem para este lugar só querendo fazer, só querendo ser usado por Deus para realizar aquilo que qualquer um pode fazer, não precisava de igreja, irmão. Eu e você vivemos pela fé. Eu e você precisamos continuar crendo naqueles que ninguém crê. Quantas pessoas passaram por ali, mas não solucionaram ou não deram a solução do problema para aquela pessoa? E eu te pergunto, é diferente na tua vida, irmão? É diferente na minha e na tua vida? Quantos de nós passamos por pessoas, talvez vivemos com pessoas dentro da nossa casa, que a gente sabe que o problema ali, nada contra. Eu sou talvez um dos pastores que mais indica terapia. O pessoal lá da Fazenda Brasil, aqui não, mas lá da Fazenda Brasil o pessoal é bem, né? Mais indica terapia. Mas deixa eu te falar um negócio. Tem coisas que é só o sangue de Jesus e o poder de Deus que vai fazer a mudança, irmão. E eu te pergunto, quantos de nós temos passado por pessoas aleijadas na vida, em alguma situação, em alguma área, e quantos de nós paramos, não é para oferecer prata e ouro não, irmão, que nem você nem eu temos. É para oferecer aquilo que nem ouro nem prata compra, mas está disponível a todo aquele que crê, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ser selado pelo Espírito Santo. Sabe? A gente absorveu e nesse tempo a gente tem tido vários métodos, mas não podemos nos esquecer que a igreja que estava dando certo é a igreja de Atos. Uma igreja perseguida, sem infraestrutura, sem nada do que temos hoje, mas uma igreja que prevalecia, estava ali constantemente. Pregue tudo que você possa imaginar. Use as ferramentas que os pastores te derem, meu irmão. Use, estude livros, teologia, tudo que você possa imaginar. Mas não se esqueça que o que resolve o problema do homem é Jesus. Sabe? Eu fico me perguntando, será que às vezes a gente não está indo longe demais, se esquecendo daquilo que é simples e poderoso, Jesus? Lá na igreja a gente está tentando, pastor Rafael, voltar ao simples. Já leu esse livro? Retornando ao simples. A gente precisa demais, cara, aprender que simples não é fácil, mas é o que dá certo. Simples não é simplório não, tá, irmão? Não é não querer um templo bonito, não é isso não, irmão. Simples é outra coisa, e Jesus sempre nos ensinou a questão da simplicidade que precisa habitar nos nossos corações. Amém? Eu preciso entender junto com os irmãos, e quando fala de adoração integral, o versículo que vem ao meu coração é João 4:23. Você vai se lembrar quando eu falar aqui, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Preste atenção comigo, irmão. 3 coisas que Deus não divide com ninguém. Atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. Quando o próprio Jesus relata que em relação a adoradores verdadeiros, o próprio Deus está procurando, ele coloca em xeque um dos atributos que só Deus tem, que é saber de tudo, irmão. Claro que ele não está diminuindo o poder de Deus, mas ele está nos mostrando que encontrar um verdadeiro adorador é mais difícil, ao ponto que a ideia aqui é como se Deus quisesse usar uma lente para encontrar um verdadeiro adorador aqui na terra. Quando a gente chega nessa compreensão do texto, a gente entende que tem muita gente cantando por aí, mas pouca gente adorando. Tem muita gente entrando e saindo de templos, tem muita gente vestindo camisa, mas pouca gente adorando. Adoração não é aquele som alto que sua vizinha coloca domingo de manhã, né? Você não ouve que você vem para EBD. EBD aqui é domingo de manhã ainda? É? Tem igreja aí que não é mais, né? Você não ouve que você vem para EBD, mas aquele som alto que coloca, né? Não, adoração não é isso. Porque se fosse isso, tem muito por aí.
O verdadeiro adorador você não encontra por aí. Você não esbarra em um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não cai de uma árvore igual agora, né? Manga está caindo por aí direto. Não é fácil encontrar o próprio Deus. A ideia que Jesus traz para nós é que o próprio Deus está procurando um verdadeiro adorador. Sabe por causa de quê, irmãos? Até aquilo que fazemos para o Senhor, dependemos dEle. No finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, a recomendação para os discípulos que Jesus deu é: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. Nós ficamos sabendo um pouco à frente que isso seria a chegada do Espírito Santo, a inauguração da era do Espírito aqui na Terra. Mas preste atenção comigo. Isso tem algo muito interessante a nos ensinar. Tem a nos ensinar o seguinte: não façam nada por Deus se não estiverem cheios do Espírito Santo. Aquela galera estava vendo Jesus indo aos céus. Imagina, irmãos, se eu e você estamos lá vendo Jesus indo, esse Jesus que não vimos, mas cremos. Mas imagina se víssemos ele indo ao céu e dizendo: voltarei, irei fazer, estou voltando. Imagina o potencial que teríamos para sair evangelizando. Não faltaríamos uma reunião, um culto, irmão, se víssemos o que eles viram. E eu creio que isso estava no coração deles. Deixa Jesus terminar de passar a última nuvem, que nós vamos sair daqui pregando que só Ele é rei. E Jesus deixa uma recomendação final: fiquem em Jerusalém, não façam nada até que do alto sejam revestidos de todo poder. A igreja não pode fazer nada sem a autorização do Espírito Santo. A igreja não pode fazer nada se o Espírito Santo não tiver. A igreja não vive uma adoração integral se o Espírito Santo não estiver em nós de forma integral. E eu te pergunto, tem como o Espírito Santo estar em nós de forma parcial, irmão? Aí isso já me leva a uma outra dúvida. Se de fato quem não vive uma adoração integral recebeu o Espírito ou não. Mas quem sou eu para questionar isso? Questione você no teu coração. O que ele está dizendo ali? Não case ninguém, pastor, se o Espírito não estiver contigo. Não faça culto se o Espírito não estiver contigo. Ministério de louvor, não cante, não toque um acorde se o Espírito Santo não estiver contigo. Não façam nada por mim se a minha presença não estiver em vocês. Para viver a adoração de verdade, é preciso viver um relacionamento de verdade com Deus. É preciso buscar o Senhor, é preciso ter um entendimento de fato do que é religião e do que é o Evangelho de Cristo. E eu e você somos convidados a isso todos os dias. Pastor, se um verdadeiro adorador não se encontra por aí facilmente, se não dá para fazer nada se o Espírito não estiver conosco, o que a gente pode aprender diante do que nós lemos no início aqui? A primeira coisa que eu aprendo aqui, gostaria que os irmãos gravassem no coração, é que o culto que agrada ao Senhor é aquele que supera os limites do templo. Vou repetir. O culto que agrada ao Senhor é aquele que supera o limite do templo. Atos 2:1, certo dia, Pedro e João estavam subindo para o templo. Nem entraram, estavam indo orar, era 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, não estava dentro do templo, irmão, estava do lado de fora. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. O culto que agrada ao Senhor é aquele que supera os limites do templo. Se não houver uma adoração que não se restrinja a essas 4 paredes, de fato, nunca serei um adorador integral. Idas ao templo só se tornam adoração ao Senhor quando não há diferença no que vivo fora para o que vivo dentro. Eu te pergunto, irmão, será que o desafio não é muito maior do que imaginávamos? Idas aos templos só se tornam de fato adoração ao Senhor quando não há diferença no que eu estou vivendo aqui e no que eu estou vivendo lá fora.
Eu e você precisamos entender, o pastor Rafael disse aqui no início, olha, o véu se rasgou, irmão. Nós temos acesso livre a Deus. Agora me parece que essa liberdade de acesso ao Senhor nos restringiu de alguma forma, não sei o que aconteceu. A gente ficou tímido. Quando não podia, né? O salmista ficava louco, dizendo, não vejo a hora de estar nos teus atos. Gostaria de ser como o pardal que faz ninho, né, no templo. Gostaria de estar no... Aí Jesus, não, vou resolver seu problema, calma aí, eu vou consumar tudo aqui. Agora é assim, todo aquele que recebeu o Espírito de Deus terá a presença de Deus de forma integral. Todo momento, toda hora. Aí a gente não quer. Quem sou eu? Não sou digno. Não, é pela graça. Jesus vai sempre derrubando as nossas desculpas diante de Deus. Tem uma frase que eu aprendi, é muito conhecida assim, ó, quem quer dá um jeito, mas quem não quer dá uma desculpa. É ou não é? Irmão. Mas de fato, idas ao templo só se tornam adoração quando não há diferença do que vivo aqui e fora. Eles estavam indo para o culto, mas era do lado de fora que precisavam mostrar que eram verdadeiros adoradores. Como é que a gente vive, de fato, uma adoração integral no reino? Meu irmão, quando você vem para o culto, você fica aqui dentro só reclamando? Já ouvi dizer que murmuração é hino do inferno, mas gratidão é hino do céu, irmão. Você vem para o culto para ficar só reclamando? Não. Esta 1h30, 2 horas que você fica aqui, te constrange, irmão. O pastor pode pegar hoje aqui 2 horas, mas você vai ficar quietinho aí, não vai falar nada. Por quê? Te constrange. Depois você vai reclamar. Fora daqui você reclama, aqui dentro não. Mas esse é o nosso problema, irmãos. A gente acaba não levando as experiências lindas que temos aqui para fora daqui. Você quer ver uma coisa interessante? Jesus convida 3 moços lindos e maravilhosos para subir ao monte para orar. E ao chegar lá em cima, um portal do céu é aberto diante deles. E eles veem quem? Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro é tão fissurado que ele fala, Senhor, vamos ficar aqui para sempre. A gente não precisa nem de cabana, mas a gente faz 3 para você, Moisés e Elias. Você conhece o restante da história? Quando descem, aparece um senhor com um filho falando, Senhor, discípulos, né? Livra ele do mal. E os discípulos conseguiram? Não. Tiveram uma experiência magnífica. E eu trato o monte, né? Lá em cima, lá, aquela experiência ali, como culto de domingo à noite, irmão. A gente chora, a gente se emociona, a gente levanta a mão, a gente fecha os olhos. Realmente, a glória de Deus nos envolve. Mas a gente sai daqui muito cheio da gente ou muito cheio desse Espírito Santo? Eles desceram aquele monte, eu tenho essa convicção no meu coração, cheios de si. Olha, rapaz, se esse pessoal soubesse com quem a gente teve um encontro VIP lá em cima. Aí quem que aparece diante deles? Um pai com um filho endemoniado. Esse demônio está por fora da gente. Cheios de si, vazios do Espírito. É o que parece, né? E não dá para fazer nada para Deus vazio de Deus, irmão. Eles desceram cheios de si, vazios de Deus. A adoração lá em cima estava linda demais, mas na hora de descer o monte, não. Agora vamos mostrar quem somos. Quando chega lá embaixo, sai! Não sai. Não sai, irmão. Quando Jesus desce, ele dá uma palavra de repreensão tão forte que serve para a gente. Ó raça! Até quando estarei no meio de vós? Quem é pastor aqui sabe. Sabe quando você prega, você fala, hoje vai. Hoje vai. Hoje esse pessoal se converte. Vai na frente, levanta a mão, mas olha, continua na iniquidade, irmão. Continua no erro, na falha. Não é? É ou não é? Isso que Jesus sentiu ali na hora. Meu Deus, depois de tudo isso, o pessoal ainda não conseguiu dar conta. Jesus vem e fala, tem espécie de demônios, só com muita oração e jejum.
Você está pensando que uma idazinha no culto à noite, uma subida no tempo só porque você viu Moisés, Eli, só porque o negócio brilhou, você está achando que é assim? Não é assim, irmãos. Agora, quantas pessoas, quantos servos de Deus não viram Moisés nem Elias no monte, como eles viram, mas eram e foram no passado, são e sempre serão tão cheios da intimidade, vivem um compromisso com Deus, a adoração com o Senhor de forma integral, que quando abrem a boca para louvar, quando pegam suas mãos para adorar o Senhor, quando abrem a sua boca para falar da palavra de Deus, não há inferno que suporte. É ou não é, irmão? Porque esse relacionamento está aberto diante de nós. Idas e vindas de templo só se tornarão a adoração que Deus deseja de nós, se de fato não houver diferença do que estamos vivendo aqui e do que estamos vivendo lá fora. Quinta-feira eu não estava lá na igreja. Nós compramos uma mesa digital lá. Eles queriam compraram a mesa digital. Traduzindo, quinta-feira, não sei o que aconteceu, a mesa não funcionou. Culto de meio de semana, quinta-feira, meu irmão, se o Ministério de Louvor precisa estar domingo, eu te falo, há mais urgência do Ministério de Louvor estar no culto de meio de semana que no domingo, irmão. Isso é integral, irmão. Não é desnatado, não, é integral. Mas o que acontece? Só no gogó, irmão. E a igreja adorou. Mas sabe por quê? Porque a falta não estava nas pessoas, a falta estava no equipamento. Se eu estou cheio do Espírito Santo, com equipamento, sem equipamento, vai ser uma benção. Agora eu vou aliviar o Ministério de Louvor, porque eu estou parte também. Vou te falar um negócio, quem deixa de ir no culto de meio de semana, ou culto que seja, porque o Ministério de Louvor não está integral, está no mesmo erro, irmão. A gente não vem aqui para adorar o Ministério de Louvor, nem para ouvir a voz linda, embora a voz é linda. Não, a gente vem aqui para adorar a Deus, irmão. É isso que eu falo, a questão do simples, que às vezes a gente está perdendo. Não pode haver diferença, irmãos, do que vocês estão vivendo aqui no altar, do que vocês estão vivendo lá fora, senão o reino não se manifesta. Vocês lembram quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, o que ele disse? Não, Senhor, eu é que preciso lavar os teus. Aí, olha o que Jesus disse. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no reino de Deus. Algo que Pedro diz? Então, Senhor, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo, Senhor. Mas não me deixe sem o teu banho. Sabe o que Pedro está dizendo? Se é para fazer parte do reino contigo, Senhor, eu me coloco por inteiro à disposição do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender que Deus nos usa aqui dentro, mas Deus nos usa lá fora também. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Outra coisa que eu aprendo, meu irmão, é que quando olhamos para o próximo com a intenção de gerar alívio nele, não peso, o alívio do próximo se torna a minha adoração ao Senhor. Deixa eu te explicar. Eles estavam subindo para o templo. Todo mundo olhou para eles com um olhar humano. Quando deram, porque tinham. Quando não deram, falaram, não tem. Os únicos que olharam com o olhar de Jesus para aquele paralítico foi Pedro e João. E aquilo foi o suficiente para mudar a vida daquele homem para sempre. Quando olhamos para o próximo com a intenção de gerar alívio, Pedro sentiu a mesma misericórdia que Jesus sentiu por ele, Pedro agora sentiu por aquele homem. O olhar não era mais de Pedro, o olhar não era de um homem caído, o olhar era de um homem que experimentou a graça, a misericórdia de Jesus, e agora passou a olhar para o outro com graça e com misericórdia. O que foi oferecido àquele homem não era algo que Pedro e João tinham, mas é algo que Jesus tinha e tem de sobra, irmão. Misericórdia, graça e poder para mudar a vida. O alívio do próximo se torna a minha adoração ao Senhor. Versículo 3 ao 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse, olhe para nós. Experiência comigo. Eu ouvi essa ilustração.
que a adoração de verdade, quando se materializa no louvor, é quando eu estou cantando aquilo que vivo, ou pelo menos estou buscando viver. Não tem como eu cantar: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, e eu não ter misericórdia de ninguém, não amar a justiça, e etc. Não tem como, irmão. Infelizmente. Tem? Não tem. Então eu entendo que eu estou passando por um deserto. Essa foi a ilustração que eu vi. Eu estou passando por um deserto. E tudo que eu tenho é uma caneca com água. Essa caneca me supre, dá para me chegar até o fim do deserto. E no meio do caminho eu encontro alguém mais sedento que eu, mais necessitado que eu. É isso que a gente encontra aí fora. Você está achando que você está ruim, irmão? Experimenta viver o que esse pessoal sem Deus experimenta todos os dias. E nesse meio desse deserto, eu com a minha caneca d'água, dá para me beber bastante, eu encontro alguém que precisa de água. Mas quem pode dar água? Só eu. Aí entra aquele medo: mas se eu der, será que eu não vou ficar sem? Mas mesmo assim, eu sou movido pela compaixão, pela misericórdia e pela graça, e dou a metade da água para essa pessoa. Essa pessoa toma. E sabe aquele alívio que ele sentiu ao tomar? Alguém já sentiu muita sede, pegou aquela água e bebeu com vontade? Tem essa sensação? Imagine isso no mundo espiritual, quando você chega e oferece a água da vida para uma pessoa e essa pessoa toma. Esse alívio que a pessoa sentiu é a tua adoração diante de Deus. A minha adoração passa pelo outro antes de chegar até Deus, irmãos. A adoração dos 2 discípulos aqui era a alegria daquele homem ter recebido aquilo que nenhuma esmola humana poderia dar. Quando aquele homem se via... Irmãos, você sabe que você sentia algo que você nunca sentiu? A Bíblia diz que ele era paralítico de nascença. Ao ponto que quando ele falou, levanta, ele, o que é isso, levantar? Ele tem que pegar na mão e ensinar ele o que era andar, irmãos. E aquele homem, pisou e andou. Sabe, é isso que se torna a nossa adoração. Quando o pastor Bíblia, pastor Rafael, igreja, juventude, está aqui pregando, falando, mas não tem ninguém ouvindo. Tem sim. Tem sempre um necessitado no caminho, irmão. Ouvindo que a gente não tem prata nem ouro, mas aquilo que temos a gente entrega. E em nome de Jesus, receba Cristo, tenha a sua vida transformada. A pessoa recebe, nunca mais é a mesma. Amém? Esse alívio da pessoa encontrar Cristo. Esse alívio da pessoa te encontrar e você é um Cristo na vida dela, porque você carrega a mensagem de Cristo. Esse alívio da pessoa é a tua adoração diante de Deus. Quando olhamos para o próximo com a mesma misericórdia que Jesus olhou para nós, então somos testemunhas da nossa própria conversão. Ninguém olha para o outro, irmão, com o olhar de Cristo, se não tiver sido antes apanhado por esse olhar. Não tem como, irmão. Para quem não foi visto por Cristo, para quem não foi observado por Deus, repetir esse mesmo gesto com alguém é quase que impossível. Se tu és um verdadeiro adorador, se tu carrega dentro de ti a marca do Espírito Santo, então eu quero te dizer uma coisa: olhe para as pessoas como Cristo te olhou um dia. Olhe para quem está do seu lado. Sabe o que está faltando aí fora aí no mundo? Eu vejo muito isso todo dia. Falta de humanidade, de compaixão, falta de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Agora, Jesus fez tudo isso por nós. Espera que a igreja faça isso também. É difícil? Ainda mais no mundo individual como a gente está vivendo, irmãos. Fala, qual foi a luta que se travou, meu irmão, para chegar aqui hoje, para poder vir hoje? Não foi difícil? Foi. Sabe por causa de quê? Cada dia o mundo está mais competitivo. Cada dia a gente está olhando para si e esquecendo do outro. Quando a igreja se presta a viver de fato o reino de Deus e a adoração integral, ela vive a sua vida sem esquecer da vida do outro. E é por isso que as pessoas chegam. Porque elas encontram na igreja um laço de amor que só pode ser divino e nunca mais saem da igreja. Abraça as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu queria deixar isso bem fixo no teu coração. Palavras
precisam, de fato, acompanhar ações. Você pode dizer isso junto comigo? Vamos lá? Bem forte. Palavras precisam acompanhar ações. Disse Pedro, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurou pela mão direita e o ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Não abra mão do evangelho íntegro e ele não permitirá que você fique sem. Sabe o que é isso? Não abra mão do evangelho íntegro. Porque o evangelho íntegro de verdade é o evangelho de Jesus. Falava e agia. Se a gente ficar só com a falácia, só com o dizer e não com a ação, não tem resultado, irmão. Pode ter certeza disso. Não tem resultado. Eles falaram em nome de Jesus, ande. Mas estenderam a mão para aquele homem ficasse de pé. A gente precisa adorar a Deus de forma integral, dizendo, olha, eu creio que tem solução para a tua vida. Eu creio que Deus pode te recuperar. Eu creio que Deus pode fazer algo lindo na tua vida, mas me dá a tua mão. Que eu quero caminhar contigo. Eu quero te discipular. Eu quero pagar o preço de viver com alguém complicado igual você. Sabe por quê? Porque Cristo pagou o preço para que eu hoje estivesse aqui. Então eu vou fazer o mesmo. Vou reproduzir essa graça na tua vida. Supere, meu irmão, a mediocridade de viver a adoração a Cristo de forma limitada. Viva sempre de forma completa, em nome de Jesus. Terminando, 1 João 3,18 diz, filhinhos, você conhece essa palavra, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando eu não amo apenas de palavras, mas vivo isso de forma verdadeira, então eu tenho tranquilidade para viver o evangelho de Cristo e ter a certeza que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Vou te dar algo que o Senhor colocou no meu coração. Para você que está orando por alguém, faça além da oração, irmão. Haja na vida de alguém. Para você que está vindo à igreja, seja também o testemunho de que você é a igreja, meu irmão. Olha, cante louvores, mas seja a adoração que agrada a Deus fora dessas quatro paredes. Peça ao Senhor, mas espere com paciência nele também. Odeie o pecado, mas ame o pecador. Poste versículos bíblicos lá no seu status, meu irmão, mas conheça a palavra de Deus. Ame a todos, mas não se esqueça de amar a Deus acima de todos. Pratique boas obras, irmãos, mas não se vanglorie por elas. Vá à igreja, mas não se esqueça de que você precisa chegar ao céu também. Isso é muito importante para nós. Quando eu fiz a ilustração aqui do deserto, da água, essa ilustração fez tanto sentido para mim que mudou a minha vida. Um dos hobbies que eu mais amo fazer, e Silva Jardim me proporciona muito isso, é pescar, pesca esportiva. E você ouviu, né? A ilustração era eu com a água no deserto, sabendo que ia dar conta de chegar até o fim, aí vem alguém cheio de sede, e eu compartilho, eu saio da zona segura, né, do homem, compartilho aquilo que Deus me deu, a caneca d'água, e o que aquela pessoa sentiu é a minha adoração diante de Deus, é dizer, Senhor, eu confio em Ti, não sei o que vai dar não, mas eu confio em Ti. Estava indo pescar, tem um amigo meu, ele é militar, ele é mais antigão, tem uma coisa que não pode faltar, é água na vida dele. Ele preparou um garrafão de 5 litros de água, colocou no congelador, falou que deixou até aberto para entrar, né, refrigerar bastante água. E quando a gente estava indo pelo caminho, e eu sou uma pessoa que precisa beber água, tenho dificuldade. Quando a gente estava indo pelo caminho, já distante, na estrada de chão, ele, ai meu Deus, o que foi? Esqueci a água. Você trouxe? Aí eu falei, trouxe. Aí puxei uma garrafinha de 500 ml pela metade, assim, mostrei para ele aí, ó.
é o que a gente vai passar o dia todo, com metade dessa água. Olha como é que Deus fala. A gente estava indo no meio do caminho, a gente falou assim, vamos cortar umas varas de bambu? Vamos. Aí cortamos. Paramos, estamos lá cortando. Vem um rapaz num carro, ele para, vê a gente, para, ele desce. Ele era muito branco, mas naquele dia ele estava vermelho, da cor do couro desse banco assim, irmãos. Ele é muito branco, quem é muito branco aqui sabe como é que é a questão do sol, né? Ele pegou uma insolação tão forte, irmão, que ele voltou vermelho de lá. E ele vira pra gente e fala, e aí, vocês estão indo pescar? Olha, não quero enganar vocês não estão pegando nada. Motivou a gente pra caramba, né? Pra quem gosta de pescar sabe que isso é a pior coisa que você faz com um pescador. Aí ele disse o seguinte, para piorar, eu fiquei nesse sol o dia todo, não peguei nada, ainda esqueci de trazer a minha água. Aí eu falei, meu Deus, parece que eu já ouvi essa história antes. O que vai acontecer agora? Aí ele vira e fala assim, pastor, você não tem água aí para mim, não? 500 ml pela metade. O outro lá fissurado em água do meu lado. Quando ele falou, você não tem água aí para me dar, não? Eu olhei para o outro fez assim. Tem não. Aí eu olhei para ele também se constrangeu de ter feito assim. Falei, tem sim, irmão. É pouca, mas tem. Toma aqui. Aí ele, pode deixar que eu não vou tomar tudo, não. Falei, toma esse negócio tudo aí, não tem mais água, não. Eu sei que aconteceu, aquilo ficou gravado no meu coração. Dias depois, aquele homem chegou na igreja, desesperado. Eu lembro como se fosse hoje. Precisando de uma outra água, irmão. A água da vida, que é Jesus. Ele sentou no último banco. Ele estava desesperado porque ele já não tinha mais a presença da esposa dele, já não tinha mais a presença das filhas dele, a coisa que ele mais amava. E ele precisava de uma solução. Da mesma forma que não foi negada a água física para ele lá, não foi negado na igreja a água espiritual. Aquele homem foi transformado pela ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque alguém decidiu viver a adoração a Deus, até no não negar uma água, irmão. Não é só a Bíblia que fala que a gente não deve isso, não. Mamãe já dizia, né? Um copo d'água não se nega para ninguém. Quando a gente vive Jesus Cristo em nós, de fato, alcançaremos pessoas de forma simples. Quando a gente para de expectar os resultados, eu sou pastor também, eu fico maluco com esse negócio. A gente é doido para ver igreja cheia. A gente é maluco para ver um ministério completo como esse daqui hoje. Deus abençoe vocês. Que aonde vocês forem, vocês não carreguem só a adoração que está nas cordas, a adoração que está na voz de vocês, na comunhão de vocês, mas aonde vocês forem, vocês carreguem a adoração que está no coração de vocês. Que antes de vocês subirem no altar para adorar, as pessoas sejam impactadas, porque sabem a quem vocês pertencem. Que essa igreja, que essa juventude entenda que isso aqui não tem mais valor do que Deus, não. Enquanto a gente continuar não tendo tempo para a palavra e muito tempo para isso aqui, não haverá mudança onde a gente está. Não porque Deus não quer agir, mas porque o rio que flui, que deve ser a gente, está bloqueado. Eu sei que você tem pecado. Eu também tenho, irmão. Por isso que eu não entendi nada porque que Rafael foi me chamar para vir aqui pregar. Vocês mereciam algo melhor. Mas Deus sempre mostra a sua perfeição através de pessoas tão incapazes como eu e você. Pedro sabia disso, João sabia disso, os apóstolos sabiam disso. Nós, a igreja, tornamos eles, imagens de santos. Eles nunca quiseram isso, porque sabiam o seu valor, e o valor deles estava em estar abaixo de Deus, serem simples, abraçar as pessoas. Pedro, quando vai justificar o que estava acontecendo no negócio de língua de fogo lá, aquele negócio lá, ele prega o evangelho, as pessoas se convertem, 3.000 almas. E as pessoas dizem, o que faremos? Pedro diz, anda conosco. Vem cá. Se no mundo te falta abraço, na igreja te sobra abraço. Precisamos viver isso de verdade. E aquela frasezinha, se isso te impede, não me diga o que fizeram contigo, mas me diga o que tu fez com o que te fizeram.
Quem está cheio de justificativa diante de Deus, eu não vou mais para a igreja porque o pastor fez isso. Eu não vou mais para a igreja porque o ministério de jovem, o louvor. Irmão? Será que o que Cristo fez por ti na cruz do Calvário não basta? Para que eu e você queiramos viver a adoração a esse Deus de forma integral. Lembrando que, pode vir para cá, pastor. Lembrando que não pode haver diferença do que acontece aqui e lá fora. Não pode haver diferença nos nossos olhares. E tem que falar, mas tem que agir também, irmão. Por mais que seja difícil. Peça a Deus capacidade, porque Ele certamente nos dará. Amém.